Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver. Hoje eu trouxe uma pessoa que eu admiro muito, ele tem 30 anos de experiência no mercado, é um consultor incrível e eu queria conversar com ele sim. Eu queria contar as experiências, as vivências dele nesse mercado da segurança do trabalho. Hoje comigo aqui, Carlos Macera. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Mask TV Podcast. Carlos Macera, até que enfim você está aqui comigo. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço, Rômulo. Olha, foi uma surpresa o seu convite, uma grata surpresa. Eu acompanhei alguns vídeos e fiquei admirando porque há conhecidos ali também e são pessoas do bem, pessoas de valor. Então, caminhar, fazer uma jornada bem acompanhado é algo maravilhoso. E com a sua companhia, que sempre foi algo que para mim, né, você me inspira assim, a sua qualidade de trabalho nesses 30 anos é um motivo de muita gente. Você é um apaixonado pela segurança do trabalho, você é um apaixonado por pessoas, você é um apaixonado, Carlos, pelo que você faz, isso está nítido. Então, esse podcast, o Mask TV Podcast, eu construí há 6 meses com o objetivo da gente poder inspirar aquelas pessoas que estão começando na carreira, pessoas que já estão atuando, da gente levar algumas informações que sejam relevantes, que sejam informações que valem a pena sobre EHS. Fala assim, olha que interessante, ouvi o podcast Mask TV, o Carlos Macera falando sobre aquilo, vou aproveitar aquilo. Esse é o nosso objetivo aqui, inspirar as pessoas que estão assistindo ou ouvindo. Então, uma honra, um orgulho. Me diz, para começar, quem é Carlos Macera? Quando chegou nessa terra, veio fazer o que aqui? Palmeirense, nasci em Santos, filho de militar, então disciplina é algo importante para mim, apesar de eu me considerar indisciplinado. Mas pensando em termos pessoais, de você treinar todo dia, de você fazer determinados atos, forma de viver, a disciplina está um pouco presente ali, assim como no trabalho ou nos programas que a gente acaba implantando. Que mais eu posso dizer para você? Eu não sei quem sou ainda, é difícil responder essa família, pergunta. como que está a família? Você tem filhos? Olha, casado há 35 anos, a minha esposa Silvia do Paraná, tem 2 filhos. O meu filho... virei vovô, rapaz. Virei vovô. A minha neta vai fazer aniversário agora em abril, está aqui no Brasil. Eles moram, meu filho, a esposa e a minha netinha moram nos Estados Unidos, Pensilvânia. A minha filha estuda medicina na Itália, vai se formar no final desse ano. Então vai ter festa com vinho, queijo, pizza na Itália lá em dezembro, tá? Que mais eu posso dizer para você? Eu acho que você já deve ter um orgulho desses filhos, na verdade, que olha o que você conseguiu com a sua carreira promover para os seus filhos, né? Quantas pessoas estão assistindo, ouvindo e queriam ter a oportunidade de dizer o que você acabou de dizer? Filhos no exterior, filhos se formando, você possibilitou tudo isso a eles. Você queria... qual era a sua ideia quando criança? Você também pensava nisso tudo? Olha... Total falta de autoconhecimento quando criança. Meu objetivo era aprender, sempre gostei de aprender, de estudar. Nerd raiz, vai. Não adianta. Óculos, sabe? Óculos e enciclopédia na mão. E sempre questionando o porquê, como funcionam as coisas, a natureza, o céu, a astronomia. Uma das possibilidades era ter sido astrônomo. Tá? A outra ter sido padre. É verdade, cheguei a questionar essa possibilidade. Trabalhar com ciência da computação também foi um caminho. E acabei indo para a engenharia elétrica, onde encontrei uma outra família na minha classe, vamos colocar assim. Então, a vida foi me levando. Eu diria, a vida me conduziu para mais longe do que eu tinha imaginado. Se eu tivesse planejado alguma coisa... eu diria que não teria sido tão bom quanto a condução da vida. Não sei se faz sentido isso para você. Faz sentido, eu sim. E é importante entender o privilégio que você teve da vida, né? Porque nós sabemos de pessoas que não têm o mesmo privilégio de ter a oportunidade de ter a disciplina militar do seu pai, de fazer com que você pudesse pensar sobre quem você é, de como você ia dirigir sua carreira no futuro. Olha aí, você teve a liberdade de escolher e aí foi para a engenharia,
da engenharia foi chegando para a segurança? Foi através da engenharia que você começou a olhar a segurança do trabalho? Foi nesse momento? Posso dizer que foi, tá? Olha só, como engenheiro eletricista, me formei, peguei o diploma. O que eu quero? Trabalho, né? Claro. Ok, fui trabalhar numa empreiteira no Paraná fazendo obras industriais. E tinha um pessoal da segurança que me dava um trabalho e não me deixava trabalhar em paz. Estava toda hora parando os meus trabalhos. Foi o meu primeiro contato com a segurança. Aquele cara que quer fazer, quer entregar, tem que pagar o almoço com o trabalho da manhã, pagar o jantar com o trabalho da tarde. Essa é a rotina de quem está na operação. E aí vinha um pessoalzinho, não, vamos pensar um pouquinho, vamos respirar um pouco mais, vamos pensar... Isso é um estresse muito grande. Eu estou brincando, mas falando sério. Eu entendo. Tá? Então, esse era o meu mindset. Eu não fui preparado para essa mentalidade que nós temos hoje. Eu sou uma cria de um sistema tradicional, que ainda vigora hoje no nosso país, eu acredito que outros também, de uma formação. E não estou falando de faculdade, eu estou falando... desde o primário e uma construção de uma mente. Sim. Tá? E aí essa é uma mentalidade baseada em valores. E o brasileiro, ele não educa para valores. Ele educa para a coisa, o artefato. Tem que ter isso aqui na tua mesa. Você tem que tirar nota tal, mas não para a construção de valor dentro da pessoa. De valores morais, né? Principalmente morais, porque... o respeito a você, para mim, se traduz em segurança. Não tem nada a ver com EPI. Tem a ver com eu olhar você. Isso nós estamos falando de relação. Para mim, segurança é relacionamento. Quando eu escolho alguém para passar a vida, tem que ter reflexão. Isso é segurança. Eu não gastar mais do que eu recebo de salário tem a ver com segurança. Eu vou fazer um passeio. Eu descansar para esse passeio. Preparar o carro, são coisas naturais. É verdade. Faz sentido? Não beber quando eu vou sair com os amigos, volto de Uber, eu vou de Uber, sabe? São pensamentos que existem, todos nós vivenciamos, entretanto não identificamos como valor. É interessante quando você diz desses valores construídos na experiência, né? Você foi descobrindo, foi olhando, né? A observação, que para você é um dos elementos muito claros da sua estrutura de trabalho. Você é um observador muito claro disso. E essa observação, ela te traz isso, né? Ela Sim. te traz essa visão um pouco antecipada daquilo que você está vendo, até a ponto de você se preparar para fazer. Tem alguém que te inspirou lá no começo da sua carreira também? Claro, pai, tudo, mas algum profissional que ali você fala, olha, aquele ali está me inspirando. Você teve pessoas que te inspiraram no começo? Sempre tive. É até engraçado isso, tá? Primeira coisa, a vida real sempre me inspirou. Biografias de pessoas de carne e osso, sem fantasia, que foram lá e fizeram a diferença. Seja no mundo da ciência, seja no mundo da filosofia, da antiguidade, do mundo... A história de uma lavadeira que luta para cuidar dos filhos e protegê-los da influência do mundo, com o recurso que ela tem, que é ela, num trabalho humilde. Meu amigo, nada me inspira mais do que isso. E cadê eles? Cadê esses heróis? Então, eu estou sempre buscando, quando eu falo heróis, no sentido que deveriam ser vistos como tal, sabe? E esses são as minhas referências. Olha, eu gosto muito de ouvir isso de você, porque às vezes eu também tenho como inspiração isso. Pessoas reais que fizeram coisas incríveis e que nunca, né, foram, né, apareceram, ou até mesmo apareceram, né, ou acabaram sendo, né, evidenciados, né, mundialmente, até pela sua própria luta. Eu gosto muito de ver coisas reais que me inspiram e que, se de repente a gente pode, de uma certa forma também, ajudar essas pessoas, né? Essa é a minha motivação, são esses heróis anônimos. E eles acordam todo dia cedo para ir trabalhar, para cuidar da família, para fazer o trabalho certo, bem feito e voltar para a família deles, que é onde está o projeto de vida. Essa é a minha motivação. Lá dentro tem pai,
lá dentro das empresas tem mães, tem filhos, e aí? Não desejo que eles vão para qualquer lugar. No começo da sua carreira, já que nós estamos falando um pouquinho de tudo isso que está te inspirando, teve algo que realmente um obstáculo quase difícil que ia te dar, quase que impedia você de dar continuidade, ou um fato marcante que você lembra? Ou não, ela foi um movimento mais suave? Não houve nada de suave, não houve nenhuma iluminação de minha parte. Sabe quando nos filmes antigos, vamos falar assim, nos filmes antigos, abria-se as nuvens, descia uma luz sobre a pessoa, lembra, né? Claro. Aí Deus falava com a pessoa. Não houve nada disso. Houve uma condução, frequentemente suave, algumas vezes mais fortes, da vida me colocando no caminho, me estimulando através das pessoas ao meu redor e das circunstâncias da vida. E essas circunstâncias que deixaram você caminhar, elas te dão poder, elas te dão condições, porque ela te prepara. Você não tem medo de enfrentar o futuro, porque você está convivendo com aquilo que a vida real e natural está te trazendo. Exato. Vou dar um exemplo para você. Profissionalmente falando, né? Quer dizer, eu terminei a faculdade com uma visão de trabalhar com conservação de energia. Então, montei uma empresa de conservação de energia. Só que o mercado em crise no Brasil, você sabe que é a condição normal, né? Aí os empresários falam, vou economizar o quê se eu estou lutando para sobreviver? Então eu fui de negócio em negócio. Eu tive 3 empregos e depois assumi o meu lado empreendedor. Então, o que eu quero dizer para você é que se algo desafiador no Brasil é você ser empresário, é você ser empreendedor. O ambiente econômico, social é hostil. É muito hostil. É ingrato, é difícil. Você não tem ajuda, você não tem apoio, tá? Então, não é à toa que há uma quantidade de fechamento de empresas ou de empreendimentos ou de projetos estúpido. Então, é hostil. Eu fico surpreso de estar aqui hoje com você. Eu também, porque são 24 anos, você 30, lutando, essa hostilidade do mercado nos agride, e eu acho que um dos motivos pelos quais você está aqui é justamente por causa da sua franqueza. Essa forma de você mostrar a realidade como somos, né? Sem nenhum tipo de interferência, porque é assim a vida, Isso é muito bom para a gente discutir com as nossas pessoas hoje. Porque está todo mundo mapeado e mascarado por um filtro, né? Que as redes sociais estabeleceram até. Esse filtro, né? As máscaras, né? É mais do que um arquétipo, é mais do que um estereótipo. É uma situação agora muito grave. E aí quando você vem com a sua franqueza de que chegou, porque a vida é isso, e é isso mesmo. Agora, de que forma que eu vou andando com essa realidade é outro caminho. Como que eu vou reagir? Como vou reagir? Já sabemos que segurança, então, chegou na sua vida dessa forma. Vou caminhar aqui para falar um pouquinho das suas especialidades, que são incríveis e que nesses 30 anos, é claro, um profissional de 30 anos, com a vivência que você tem. Dá tempo. Dá tempo, né? Da gente falar. Você também é coaching, você faz mentoria, né? Você faz treinamentos, você faz auditoria. Tem alguma coisa hoje que você está preferindo dentro desse leque de inúmeras habilidades que você construiu como consultor? Você é diretor executivo ainda da MM Tecnologia. Sim. Né? Ela caminha com você dentro da tua história também. Exato, né? Exatamente. É uma empresa de 30 anos. Eu estou no mercado há 35 anos, para falar a verdade, tá? E só acabo falando da idade, né? Você está usando uns bons produtos aí, né? Pouco cabelo grisalho, tem um pouco, mas... Mas está bem, hein? Nem vou perguntar a idade, porque não interessa, eu não falo. Não! Olha... Eu sei que você focou na liderança. Conta um pouquinho dessas especialidades que você... Você é apaixonado por elas? São instrumentos para um fim. E a finalidade é fazer diferença. Olhar para trás e você ver que alguma coisa da sua vida foi de valor e digno. Porque simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro
não me deixa dormir tranquilo, não me deixa feliz. Tem que haver algum momento de valor, nem que seja 30 minutos. Um fala assim, porque a vida acaba sendo por si só muito fisiológica. Esse negócio de acordar, tomar café da manhã, tomar banho, trabalhar, é muito fisiológico, você desculpa, mas não me motiva esse tipo de sucesso. Tá? Então, realmente, eu tenho que olhar e minha vida significa alguma coisa? Então, isso já... A pergunta é a mesma, ela muda porque o mundo muda, a resposta muda porque o mundo muda. Então, esse é o aspecto. Você optou, na verdade, então, essas suas especialidades, elas têm uma origem muito importante. Quando você trabalha, né, com as lideranças, quando você faz psicologia do comportamento, quando você faz coaching, a base para você desenvolver isso foi o que você acabou de dizer, esse teu entendimento da vida. Porque eu gostaria também que as pessoas entendessem que a vida não é esse mar de rosas e que realmente ela pode te trazer coisas importantes se você entender e se você se autoconhecer. Fato. Né? E é isso que eu percebo, que dentro das suas todas as habilidades, você de alguma forma consegue traduzir isso para alguém. Nos anos 90, 94 foi meu primeiro projeto de comportamento ou de prevenção de acidentes. Tá? O questionamento começou próximo a 90. Você está olhando para alguém que foi educado como um profissional da área de qualidade. Tá? E os conceitos hoje do Safety 2 já existem há mais de 30 anos. Quem conheceu Huram, quem conheceu Deming, vai encontrar o Safety 2 lá, em outras áreas da vida industrial, da vida operacional. Tá? E esses conceitos já faziam parte. Então, eu vou ser muito franco, chegou um momento, no ano 2000, eu não trabalhei mais com segurança. Eu não sou profissional de segurança, não me considero. A moçada que está aí hoje é muito mais competente que eu. O meu trabalho hoje é fazer cócegas. Vamos lá. O pessoal sabe a resposta dos problemas. Vamos simplificar toda essa bagagem de cursos? Sim. O pessoal já sabe a resposta. Ou se não sabe a resposta, o óculos está embaçado, precisa ser limpo. E precisa de uma ajuda em dar o primeiro passo e trilhar um caminho em que tudo dê certo. Isso que eu quero dizer com... Fazer cócegas. Fazer cócegas. Concordo com você. Não é nada de novo no horizonte. Então, por que eu vou passar o resto da minha vida estudando norma regulamentadora? Quando surgiu o PPRA, eu lancei um livro sobre o PPRA. Eu vou ficar 30 anos. O que eu vou melhorar nessas questões? Lockout e tagout a gente já usava antes de ter essa demanda no Brasil. Então, as boas práticas, ou vamos falar inovação, já vivíamos aqui no Brasil, não pela maioria dos profissionais. Então, eu diria que, somando aí, está a necessidade de inovar, de fazer melhor a cada momento. Vou ser franco, hoje eu já posso dizer para você o seguinte, amadurecido, as regras não motivam ninguém. O cara vem para acertar, o funcionário operacional, o senhor ou a senhora. Se ele não consegue acertar, porque tem alguma coisa atrapalhando, e não são necessariamente as regras. É verdade. Então por que eu vou ficar forçando as regras? Ele não levantou para errar. Não, ele levantou para acertar e quer voltar para casa. É verdade. Aí detalhe, oferecer um ambiente seguro é o mínimo. Então ninguém é excelente por oferecer um sistema, por oferecer proteção de máquina e nada. Isso é arroz com feijão. Se você quer ser excelente, as pessoas precisam voltar melhores para casa. Aí a gente está conversando e esse é o meu universo. Exatamente, esse é o seu universo, porque gerir essas equipes para fazer com que essas equipes entendam isso, né? E aprendam com isso, está na base de um líder. Porque se eu estou lá, se eu saio da minha casa como operador de máquina, com vontade de acertar, de fazer sucesso, de ser feliz, isso está dentro do meu coração. Mas quando eu chego no ambiente de trabalho, eu não tenho quem me traga, quem me ajude a manter, vamos dizer, essa energia, como que eu faço? Então, talvez isso tenha a ver com o seu modelo, né? Totalmente, totalmente. Por isso que eu quis dizer, as questões não são
normas regulamentadoras. Mas o que as empresas devem fazer, então, já na sua experiência, já pegando esse gancho, para ajudar esse cara que está entusiasmado? E assim, eu não estou nem falando dos aspectos psicossociais, emocionais que ele está vivendo. Eu estou falando que ele está lá entusiasmado, com vontade. Ele quer acertar. Ele quer acertar. Ele só quer alguém também que ajude ele naquele momento em que o cérebro se desliga, né? Porque tem uma hora que o cérebro fala assim, não, eu vou te direcionar para outro tema agora e não é o teu entusiasmo. Olha, pensa no teu trabalho, guarde seu coraçãozinho de lado. Isso. Tá? Eu vou te hackear 35 anos, tá bom? Tá pronto? Tá preparado? Olha lá. Ó, você que está ouvindo, anota aí. Anota aí. Lean Manufacturing. Vá para a operação para aprender e demonstrar respeito. Então, simplesmente, vá lá para ser uma fonte de ajuda. Sim. Seja visível. Eu diria que isso, mas vamos lá. Liderar é a capacidade de influenciar. Um líder positivo é a capacidade de influenciar positivamente. Então, vai lá e ajuda o cidadão a acertar. É claro que você vai descobrir que tem coisas atrapalhando. Ajuda a arrumar. Mas não faz parte do meu trabalho. Desculpa. Mas ser líder dá trabalho. É igual você quis ser pai, quis ser mãe. Filho dá trabalho, não larga não. Mas não é mais fácil justificar que eu não tenho tempo porque tenho outras demandas e outras prioridades? Assim como eu digo que eu penso, acredito, que as pessoas acordem amanhã cedo para acertar, existe um outro fator muito observável nas organizações. E já trabalhei com isso para transformar desempenho em cultura. Antes, para entender o que eu faço, eu disse que eu não faço segurança, né? Sim. Minha paixão é preservar a vida. As pessoas viverem mais e melhor. É desempenho através da liderança e da cultura. Ok, operação segura é desempenho. O pessoal produzir cada vez mais é desempenho. Produzir cada vez mais e voltar para casa mais bonito é desempenho. É uma questão de você definir. Só que é através do líder e cultura. O que é cultura? É o que o pessoal faz quando o chefe não está olhando. Que é comportamento. Então, liderança e mais o comportamento das pessoas traduzem-se por desempenho. Onde que eu quero chegar com isso para você? Se você vai, a pessoa sabe qual é o trabalho dela, os recursos já estão lá, e ela está tendo dificuldade, não é com treinamento que você vai resolver isso. Você precisa observar, você precisa entender, você precisa conversar, precisa aprender. Aí que vem agora o HOP com Operational Learning, que é aprendizado organizacional, que já existia na área da qualidade antes do ano 2000, que é primeira fase de solução de problemas. Entenda o problema. Vai aprender. Aí que está o Lean Manufacturing. Então, o que nós estamos vendo é uma convergência de conhecimentos de diversas áreas, como já disse, qualidade. Nós temos a parte da segurança, que depois de 40 anos descobriu que ninguém melhora nada contando o erro ou gerenciando o erro. Tá? A gente precisa olhar para frente, que é o Safety 2. Onde que eu quero chegar? Então, vamos nesse caminho. Estou simplificando enormemente. Claro, claro. Nós temos as metodologias ágeis, que pegaram tudo que tem de melhor, que funciona para performance e desempenho, e colocaram na tecnologia. Por isso que você vê essa curva exponencial em termos de ciência e tecnologia. Eu trabalho com isso, justamente para ajudar. Quer dizer, a minha bagagem é essa, além de cultura organizacional. Quando eu olho o funcionário fazendo o trabalho dele e acertando, o que ele precisa? O que o líder precisa dar? Segue em frente, está fazendo joinha. Isso. Né? O nome disso é validar. Validar, né? Isso é verdade. As pessoas trabalham décadas sem nenhuma validação. Tá certo o que você está fazendo, continua firme que o final vai ser maravilhoso. E tem outro, se a pessoa está fazendo errado, conversa com ele, com respeito e pergunta, cara, vai dar ruim aqui. O que a gente pode fazer para melhorar? Ele é o especialista, não você. Só que isso é uma postura, é um mindset, é necessário uma mentalidade coach, não de chefe, claro. Não de fiscal. Um professor, né? Um cara que ajude, um educador. Né? Isso é o líder.
Agora, quando você fala da cultura de segurança, que é fazer mesmo quando ninguém está vendo, quando você entra nesse mecanismo de aprendizado, você já leva para um outro patamar a cultura de segurança, concorda? Sim. E a transformação é exponencial, porque o pessoal é bom, o pessoal é competente, o pessoal quer acertar. Só que não deixam eles manifestarem a competência. Você falou da mudança de mindset, de validar, de levar a questão positiva para quem está trabalhando, né? Se leva muito a questão do erro, né? Se leva muito a punição, muito a culpa, né? O tempo todo é difícil alguém chegar a validar, como você acabou de dizer, eu achei brilhantemente. Parabéns, José. É isso mesmo que tem que ser feito, é isso que você deveria ter feito, né? Desta forma. Isso acho que muda tudo, encoraja, entusiasma aquela pessoa, né? Ela percebe que o ambiente seguro é muito mais saudável do que um ambiente inseguro. Olha, eu vou... E vou emendar. Os líderes das empresas estão preocupados em fazer desse jeito? Estão preparados? Os líderes estão numa panela de pressão, eles precisam gerenciar equipes e precisam que tem uma necessidade, uma expectativa, e eles precisam gerenciar os executivos, lidar com os executivos que têm não necessariamente a mesma expectativa. Então eles estão dentro do sanduíche. Quem é que vai ajudá-los? Na verdade, o que os gestores mais precisam, líder é adjetivo, tá? Claro. O que os gestores mais precisam é de clareza de como navegar nesse mundo caótico, nesse mundo complexo, nesse mundo incerto e ambíguo. Como é que eu vou ajudar a minha equipe? Como é que a gente vai entregar tudo hoje? Como é que eu vou atender as expectativas organizacionais e ainda assim nós estarmos unidos, no sentido bem, felizes e voltarmos inteiros para casa? Isso tudo ajuda. Mas essa ajuda, por exemplo, normalmente uma empresa ela fala, eu não tenho recurso para contratar um profissional que poderia contribuir com isso. No caso, o Carlos Macera. Mas e se eu não posso contratar o Carlos Macera, o que esse gestor poderia fazer para entender esse mecanismo de mudança de mentalidade, para poder ele mesmo se desenvolver a ponto de ajudar essa equipe sem a necessidade de alguém externo? Posso falar para a câmera? Pode. Aquela ali? Aquela ali. Ela já está Tá em você, inclusive. Eu vou relatar o testemunho de um gerente de manutenção e de segurança de uma montadora. Veja, nós estamos falando de 3.000 funcionários para mais e de alguns quilômetros quadrados de área. Carlos, olha o que ele me falou. Carlos, eu consumi todos os vídeos do seu canal. Eu anotei tudo que estava lá e implantei. Nós reduzimos os acidentes aqui. Melhorou muito. Está respondida a sua pergunta. O material, o know-how, já está para quem quer. Para quem quer. Só que existe uma questão que é a constância desse movimento. Jogar uma vez e achar que está resolvido porque naquele momento o seu indicador melhorou é um erro. Tem que ter constância. Exatamente. Porque senão não vai adiantar. Porque eu vejo a melhora. As pessoas falam, depois que você chegou na empresa, os acidentes diminuíram, nós estamos felizes com os encontros mensais. Ok, são mensais, né? Mas a partir do momento que para de você desenvolver, de trazer informação, você corre um risco muito grande de voltar a zero. E essa frustração? Porque essa frustração ela é muito poderosa no movimento comportamental das pessoas internamente, Carlos. Por exemplo, eu estou indo lá, nós estamos num ótimo indicador, produtividade batendo recordes, todo mundo feliz, 0 incidentes, de repente acontece um e eu tenho aquele luto estabelecido dentro da empresa. Dá para mudar isso? Dá. A frustração? Tranquilamente. A resposta está nesse livro aqui, tá? Qual que é o papel da segurança no teu negócio? Se é só para atender fiscal do Ministério do Trabalho, viva as consequências. Então a solução está na educação dessa pessoa ainda. Está na definição. Que tipo de definição? A definição de como fazer, do que fazer? Qual é? Estou falando agora enquanto dono, diretor, executivo. Qual é
o papel da segurança no meu negócio? Como é que eu quero fazer minha jornada? Isso é nível visão, missão. Isso se reflete lá na operação. Qual que é o papel? Eu vou contratar, mas se eu defino que a segurança caminha lado a lado com tudo que a gente faz, eu vou selecionar gerentes, diretores da área comercial, da área de recursos humanos, eu vou selecionar e contratar encarregados, supervisores alinhados com esses valores. Eu não vou trazer um analfabeto em termos de segurança, que ele acha que segurança só atrapalha, para um ambiente em que a segurança é tudo. Faz sentido? Mas tem que definir no início qual é o papel da segurança. Exatamente, porque os valores organizacionais com os valores da cultura de segurança, às vezes, eles deveriam estar intrinsecamente ligados. Aí tem conflito. Mas tem conflito. E aí o profissional de segurança, meus pêsames, porque você vai sofrer com ansiedade, com depressão, com frustração, você vai trabalhar 12 horas por dia e não vai ter resultados que deseja, porque há um desalinhamento organizacional. E não é uma tarefa fácil você alinhar o board de uma empresa para as questões, né, de segurança como um valor inegociável. É uma luta difícil. Nós sabemos que é essa necessidade. Os valores de segurança da empresa têm que estar comungando com os valores organizacionais e serem praticados. Mas, às vezes, a gente tem até aquela briguinha ou conflito entre segurança é valor e qualidade. Está onde? Né? Onde está essa pirâmide? Eles estão juntos, não estão? Então, é um desafio, Carlos, a gente tentar mostrar para as empresas que há uma necessidade dessa cultura estar ali ligada. Olha, eu já tive 80, quase 90 funcionários, já tive empresas de prestação de serviços no Brasil todo, quer dizer que eu já fui diretor, já sentei na cadeira dos meus clientes. Você não sabe ainda, mas eu faturei meus primeiro $1 milhão com 27 anos de idade. Inovação, ponta de tecnologia no Brasil. E perdi meu primeiro $1 milhão com 28. Porque é uma piadinha interna dos amigos aqui, porque hoje o pessoal, né, startup, fiz 1 milhão em 6 semanas, ou coisa do gênero. Cara, vamos sentar na cadeira de quem realmente está no mundo operacional e tem altos encargos. A competição dentro de uma empresa por uma administração ótima, quando eu falo competição, não é briga, Sim. É a demanda por atenção, que se traduz em prioridades. De uma administração bem feita, de uma gestão de pessoas bem feita, de uma qualidade bem feita, de uma logística bem feita, de suprimentos bem feitos. Sustentabilidade bem feito. Tudo bem feito, porque senão você quebra. O que adianta você ter segurança e não entregar o produto? Todo mundo vai perder o emprego, meu querido. Tá? Então, é difícil e eu ouso afirmar que não é humanamente possível. Nós não somos máquinas para processar tanto desafio, tanta complexidade. Os sistemas são complexos, ponto. Tá? Tem no livro do James Reason sobre gerenciando o erro humano, ele dá um modelo mental que é bem interessante. De um lado, aqui, está a margem de um rio, que é entrega extrema. No outro, segurança extrema. Nos dois lados, a empresa quebra. O barco, que é o barco da operação da empresa, ele fica, uma hora está na entrega extrema, porque tem que pagar as contas e precisa pagar os boletos. Você entende isso? Aí, pagou, ele vai lá para a segurança extrema. E é da natureza humana, é da nossa natureza isso. Então, o nome disso é Unrocking Boat, o barco que não bate. Então, você gerenciar nessa zona é a competência e a habilidade necessária para os gestores, executivos. Agora, os profissionais de segurança têm que entender isso. Estar vivo é assumir riscos. Você já ouviu falar da nova segurança do trabalho que está se dizendo, né, da necessidade das empresas terem essa visão, onde o colaborador, né, ele pode expressar as suas ideias genuinamente,
onde a punição ela é avaliada por um relacionamento, por uma comunicação saudável, por uma escuta ativa, né? Esses mecanismos de modelos de segurança do trabalho estão na pauta de todo mundo. Você acha realmente que nós estamos saindo, as empresas ainda estão saindo daquele modelo tradicional, legislação, norma regulamentadora, né, ABNT, para uma questão mais psicológica, como a gente fala? De onde o colaborador ele pode, ele deve falar sem medo suas ideias, sugestões. A gente consegue ainda fazer esse modelo? Você com tanta experiência? Eu não gosto de estereótipos, até porque a minha experiência é limitada, Rômulo. Tipo assim, eu sempre fui abençoado pelos clientes, vamos falar assim, pelas pessoas que se ligaram, se tornaram meus clientes e depois meus amigos. Eu tive um cliente lá quando eu era novinho. Olha, não tinha cabelo grisalho. Ontem. Eles não tinham sistema de segurança. Eles não tinham sistema nenhum. E não tinha acidente. Eram 500 funcionários. Eu fui, no mesmo ano, numa multinacional americana, no interior de São Paulo, em que o diretor disse para mim, nós temos 3 proteções para tudo, em sistema, em ferramentas, em práticas e tudo mais. Só que da portaria até a sala diretora eu fiquei com medo. Entendo. Essa é uma experiência que me marcou. Os donos dessa empresa familiar de 500 funcionários, podia ser uma multinacional. Eles conheciam todo mundo pelo nome. Conversavam com eles, se relacionavam com eles. Iam para a operação, não para demonstrar respeito, porque eles respeitavam todo mundo, era natural deles, tá? E estavam lá para resolver os problemas, estavam para servir os operadores. Tinha operador lá, num trabalho operacional complicado, passava o dia em pé inspecionando vasilhas, garrafas, assobiando. Você está entendendo onde que eu quero chegar com você? Eu não tenho como te dizer qual é a tendência de mercado. Eu só posso dizer o seguinte. Eu estive em 2010 no Congresso Internacional dos Estados Unidos. Eu fui sócio de umas 3... eu trabalhei com 2 das 4 maiores autoridades mundiais em comportamento seguro no planeta. Eu tive alguns projetos mundiais nisso aí. O que eles falaram? Nos próximos 50 anos, as empresas que não trabalharem a janela do comportamento seguro não vão ser mais viáveis. E comportamento requer respeito, requer autonomia, requer conhecimento, competência, sim. Então são predicados que, se você quer ter uma empresa viável, você ou segue ou quebra. Perfeito. Ponto. Porque você não vai conseguir mais. O custo de você gerenciar na punição, no erro, inviabiliza qualquer operação. Olha, é tão bom no que você está falando hoje para todo mundo que está ouvindo isso. Eu não sei se é. Eu acho, né? Eu sou também um experiente desse setor e acho que nós precisávamos ter discutido. Eu já tinha essa vontade de discutir esse tema, o comportamento, a cultura de uma forma tão clara na visão de um consultor tão experiente, né, que é diferente da visão do gerente, do gestor, do técnico de segurança. E isso é muito importante. Você sabe que o Mask TV, Carlos, ele tem aí um acordo com a audiência de fazer um tempinho ali que seja agradável. Vou até 30, 40 minutos. Perfeito. Mas eu tenho, por exemplo, eu quero falar sobre o seu livro, eu quero falar um pouquinho sobre a escola de líderes que você tem. Queria falar um pouquinho também sobre ESG, de como você está vendo esse mecanismo, essa metodologia que está chegando em todos os lugares. Eu posso fechar esse papo que ficou... Ele fechou num momento tão importante
E aí eu fecho esse episódio e aí eu te convido para um novo, porque daí eu dou sequência, mas sem perder isso que você falou de cultura, da sua vivência, da sua carreira. Eu quero que as pessoas degustem esse podcast assim, com esse prazer que eu estou aqui tendo. Pode ser? Confio em você, estou te seguindo. Vamos em frente. Então vamos em frente. Olha, eu acho que você que está aí acompanhando o nosso Mask TV Podcast com Carlos Macera, você está percebendo o quanto ele domina o assunto. O quanto foi rico esse primeiro bate-papo, esse primeiro momento, esse primeiro episódio com ele. Então eu convidei ele aqui agora, como você viu, para voltar. Estou encerrando aqui. Fica ligado, eu vou voltar com outro episódio onde nós vamos trazer umas outras abordagens para a gente poder dividir o tema de uma forma bastante agradável. Esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver. Muito obrigado pela sua participação. Segue a gente no YouTube, dá seu sinal lá, seu like, se inscreve no canal e até o próximo episódio. Muito obrigado.